Bom, graças a Deus, a nossa aula de missiologia, a gente sai agora de Samaria e nós vamos para a conversão de Paulo, capítulo 9. Qual que é o esquema do livro de Atos? Jerusalém, Judeia, Samaria, agora vai até os confins da terra. Você vê que tem uma divisão no livro de Atos. Foi evangelizado o pessoal de Jerusalém? Foi. Foi evangelizado o pessoal de Samaria, que fica dentro da Judeia? Foi. E agora? Agora a gente vai seguir para os confins da terra. E quem é que vai se converter? O Saulo. Saulo é simplesmente o divisor de águas das missões cristãs. Divisor de águas. E por quê? Porque a conversão dele foi muito dramática. Ele era um homem que ele respirava graves ameaças contra a igreja, graves. Ele mesmo diz no livro aos Gálatas que ele entrava nas igrejas e ele aprisionava os irmãos e irmãs e para levá-los presos para Jerusalém. Ele está indo caminho de Damasco, que fica na Síria. E no caminho de Damasco, Jesus foi pegar ele. Morreu lá com Estevão. Ele estava lá aos pés. Quando Estevão estava sendo morto, eu gravei essa aula na semana passada, tá bem? Quando vocês entrarem lá, se vocês entrarem no canal Teólogo de Fronteira, quando vocês não estão no grupo, tá bem? Ó, o canal é esse aqui, ó, Teólogo, onde eu coloco as aulas, tá? De Fronteira. Aí vocês vão pegar lá missões, a playlist missões, e lá estão as aulas que eu gravo aqui e gravo lá no Colorado. Então lá eu falei sobre as missões de Estevão. Saulo ouviu toda a pregação de Estevão, toda, e entrou para o inconsciente dele, para a memória. Quando chegou na hora de Jesus aparecer, você vê a visão que ele teve, ó, versículo de número 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aí ele não viu Jesus, tá bem? Ele está tendo uma experiência. O pessoal que está com ele, uns veem a luz, outros ouvem a voz, mas ninguém entende. Viu uma luz, mas é só luz. Outros ouviram a voz, mas viram só a voz. Agora quem teve a visão completa? Saulo. Era só para ele. E a gente tem esse vício de que tem que evangelizar o maior número possível de pessoas para ganhar tudo de uma carrada só. Não foi isso que aconteceu com o eunuco, era um homem só. Deus tirou o Filipe de um grande avivamento, ele ganhou uma alma só. E aqui tinha muita gente com Saulo, mas só Saulo foi convertido. Está escrito aqui: caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse que essa voz era em hebraico, tá? Ele mesmo disse que foi em hebraico. E disse ele: quem és, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra a tua tornozeleira eletrônica. Bem, não adianta. Jesus colocou uma tornozeleira eletrônica nele, chamada aguilhão, e está dizendo: não adianta lutar contra essa tornozeleira que eu coloquei em você. Agora eu estou te rastreando. É o prisioneiro de Jesus. Paulo que fala que ele é o prisioneiro de Jesus, tá bem? E aqui não é o ministro do Supremo, não. Aqui é o Supremo dos Supremos que colocou, né? Que bênção, né, meu? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Assim, nessa passagem diz que eles ouviram a voz, mas não viram ninguém falando. Na outra passagem, Paulo explica que eles viram a luz, mas não ouviram a voz. Só ele ouviu. São duas situações aqui. Aí ele foi para Damasco. Chega lá, ele é convertido por Ananias, versículo 17. Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, tratou o homem bem.
missionário, evangelista, ganhador de almas, é educado, é audaz, é corajoso, mas é educado, sabe tratar as pessoas. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Aí só diz que ele foi batizado, mas não mostra como que ele recebeu o Espírito Santo. Não mostra, só diz isso, que ele foi curado de uma cegueira, que ele ficou cego na ocasião da visão, mas depois ele recuperou a vista. Foi batizado, mas não diz que ele recebeu o Espírito Santo. Você vê que interessante? Só que lá na frente, nas cartas dele, mostra que ele tinha recebido o Espírito Santo e todos os dons se manifestavam na vida dele. Quem foi que escreveu também, né? Oi? Todos os dons. Só que não fala que foi nessa ocasião. Por isso que a gente não pode aqui ficar regrando. Regrando quer dizer, é assim, é só assim. Não, a gente está falando do Espírito Santo. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então a gente não vai colocar o Espírito Santo numa caixinha e dizer, é assim ou nada. É o Espírito, ele sopra onde ele quer, como ele quer, opera como ele quer. Agora uma coisa é certa, tem que seguir o caminho todo. A gente tem que saber qual que é a evidência que o Espírito Santo está em mim. Boas obras. Nasceu de novo. Conhece as coisas de Deus. Se engaja nas coisas de Deus. Não fala mal de Jesus. Quem tem o Espírito Santo não blasfema do Senhor Jesus. Não persegue o Senhor Jesus. Não diminui a divindade de Jesus. Quem Jesus é? Tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo testifica de Jesus o tempo todo. Se tem uma pessoa que fala bem de Jesus, é o Espírito Santo. Fala o tempo todo. Nunca você vai ouvir uma pessoa que tem o Espírito Santo falando mal de Jesus, diminuindo Jesus, diminuindo a importância de quem ele é. Recebeu o Espírito, o batismo, imediatamente ele vai para as missões. E ele começa a fazer missões ali em Damasco, tá bem? Na própria sinagoga. É uma metodologia que Paulo utilizava. Pregar primeiro para os judeus, que são seus conhecidos, para depois para os estrangeiros. É uma metodologia do próprio Evangelho. Quando Jesus esteve entre nós, ele falou o seguinte: olha, eu envio vocês as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vão pelos caminhos dos gentios e nem entreis em aldeias de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é o que nós falamos aqui na aula passada. Nós temos que fazer missões e evangelismo, trazer almas para a igreja, mas nós não podemos perder quem está dentro da igreja. A gente tem que pastorear os nossos irmãos. O que disse Jesus para Pedro? Apacenta os meus cordeiros. Eu tenho que trazer o bêbado, a prostituta, o viciado em drogas, quem está perdido na prostituição, o trabalhador que não conhece Jesus, mas é um trabalhador e não conhece Jesus, o empresário, mas não conhece Jesus, o jogador de futebol, mas não conhece Jesus. Tem que trazer todo mundo, mas eu tenho que trazer e manter quem está aqui dentro. Não dá para ficar maltratando as pessoas aqui. Por isso que nós temos os departamentos. Nos departamentos tem os líderes, e os líderes eles fazem um co-pastorado. Todo líder ele é uma extensão do pastor. Ele tem que falar a linguagem do pastor da igreja, tem que levar as ovelhas para Jesus, não para si mesmo. Ninguém lidera para si mesmo. Nem o pastor da igreja lidera para si mesmo. Agora a gente tem que manter a unidade. Todo aquele que serve ao Senhor Jesus serve debaixo de uma liderança. E essa liderança está debaixo de outra liderança, até chegar no céu. Por isso que a gente tem que cuidar de quem está aqui dentro. O que diz Jesus? E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. O que faz o apóstolo Paulo? Antes de ele pregar para os gregos, ele começa a pregar para os judeus. O maior desejo nosso é ganhar nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos. É o que a gente quer. Levar Jesus para eles e trazer eles para Jesus. Não é o que a gente quer? Mas vai ser aceito? Você vê aqui na sinagoga de Damasco que não acontece isso. Tá bem? Vamos lá. Versículo 23. Atos 9, 23. E tendo passado muitos dias, os judeus
tomaram conselho entre si para matar Saulo. Pouco depois, quando você sobe um pouquinho antes aqui, está dizendo assim, o versículo 22: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Por que estavam querendo matar o missionário? Porque ele estava vencendo, estava provando que Jesus era o Cristo. O poder de Deus estava na vida dele. Tramaram contra ele até que não teve jeito, tá bem? Ele teve que sair de Damasco. O perseguidor, ele é perseguido, ele tem que sair de Damasco. Versículo 25: tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Aí pronto, o missionário tem que sair, tem que sair. Às vezes tem que sair. Eu sou um mártir. Só que o próprio Senhor Jesus teve ocasião em que ele saiu. Você tem que morrer pela vontade de Deus, no lugar certo e na hora certa. Você não tem que ir com bravata. Eu vou desafiar os macumbeiros desse lugar aqui, pode vir com seus facões para cortar o meu pescoço. E também não pode procurar, né? Isso, você não tentarás ao Senhor teu Deus. Você não pode também, sair daqui e ir lá para onde está o Estado Islâmico e falar, sou cristão. Vai ser mártir lá e uma morte prematura. Tem que ser por mandato de Deus. O Senhor Jesus ele ia ser morto antes da hora. Antes da hora. Pegaram o Senhor Jesus e iam jogar ele do penhasco para baixo. Ele teve que se desvencilhar e sair no meio da multidão. Escapou. Queriam fazer isso aqui. O diabo armou Quer falar, pastor? Seja bem-vindo. Os livros, né? Eu estou indo um pouquinho mais cedo. Essa chamada já posso levar? Não, né? Todos assinaram, né? Já? Isso. Deus abençoe. Esse apagador só pode deixar lá na portaria. Tá bom. Fazendo um favor? Perfeito. Gente, meus Na irmãos... verdade, se o senhor quiser levar, eu não vou usar ele mais não. Não. Aí, o senhor pode levar e os irmãos estão só esperando ser colocados no grupo, tá bem? Aí, Vou colocar essa nova turma aí. Isso. Essa nova turma de gente boa. Bênção de Deus, hein? Obrigado. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tenham todos um próspero fim de semana. Você imagina, o diabo armou uma trapaça com Jesus, levou ele no pináculo do templo. Olha o pai da mentira. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece com teu pé em pedra. Se Jesus cai na lábia do Satanás, irmão, e pula, ou ele usa um hiperpoder para ele não morrer, aí ele já está trapaceando, ele não podia fazer milagres em prol de si mesmo, ou os anjos tinham que vir. Se os anjos viessem, Satanás vencia, porque foi uma tentação. Se Jesus usa o hiperpoder dele, Satanás vencia, porque ele trapaceou. Se Jesus cai, morre de uma maneira precipitada. Pessoal, Suicídio aí, né? Suicídio tolo, né? Aí o Cristo falou: não, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Bom, eu sou evangelista, mas eu sei que essa comunidade aqui ela é dominada pelo crime. Eu sei que tem um pessoal que domina aqui com metranca, com bazuca. Você não entra em nenhuma comunidade aqui sem que os soldados não estejam por ali, espionando quem entra e quem sai. Trabalhei de Uber, não sei se vocês aqui trabalham ou trabalharam de Uber, vidro aberto, filho. Meu carro é todo filmado. Baixa os vidros, entra na comunidade. Por quê? Tem regra na comunidade, para todo mundo. Então os missionários e evangelistas que sobrevivem nos morros, que sobrevivem nas comunidades, isso aí é porque conhecem e seguem as regras ali dentro. Saiu do crime? Saiu do crime. Se converte, porque se você caguetar a turma toda, dia seguinte você é presunto. Acabou. Então a gente não tenta o Senhor seu Deus, nosso Deus. A gente não é blindado, não vamos precipitar aqui a nossa morte. O Saulo está cheio de poder, cheio de unção. Aí ele quer, porque ele quer pregar diante de todo mundo. A igreja vai lá e fala: não, coloca no cesto e desce. Teve que sair, a contragosto, mas ele teve que sair. A igreja, o ministério preserva. Quando a igreja toma algumas medidas, que são medidas de comunitárias para a comunidade, não é porque ela é covarde.
Se as regras elas são lícitas, se a igreja vê que a regra é lícita, regra de segurança do ambiente e do povo, tem que seguir mesmo. Tem que seguir. Tem que fechar as portas, fazer um distanciamento, uso de máscaras, medir a temperatura de todo mundo. Por quê? Isso não ofende a Deus. Está protegendo a comunidade. Agora não. Nós somos crentes, portas abertas, vamos falar contra o movimento do ABC, que não sei o que, praça pública. Tira na sua cara. Família em luto, igreja exposta por uma temeridade de uma ou outra pessoa. Então a gente tem que pensar no rebanho como um todo. A igreja pensou o quê? Se Saulo continua aqui, esse pessoal vem contra nós e vai acabar com a igreja aqui em Damasco. Eles estão sendo perseguidos. Então pega esse nosso irmão aqui que é afoito, esse irmão que é missionário, tem vocação, mas não tem preparo. Não tem. Saulo é novo, não tem preparo. Aí o que ele faz? A Bíblia diz aqui que ele vai para Jerusalém. Versículo 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Ué, não tem nenhum sinal de que você é crente ainda. Não, o cara se converteu, veio do crime, das drogas, da prostituição. Aí a gente já coloca ele para ser testemunha na nossa igreja, pregar para todo mundo, para os nossos jovens, nossas irmãs, nossos obreiros. Aí sobe para a cabeça dele e ele pensa que é o apóstolo do século 21. Não. O senhor não tem fruto ainda. Ontem mesmo o senhor era perseguidor da igreja. O senhor desculpa, mas você vai ter que sentar aqui para aprender com a gente. Passa uma temporada aqui comendo sal com a gente. Tem que provar sim, irmão. Provar e ver que o Senhor é bom. Provar. Não tem que se precipitar com ninguém. Pode ser o famoso da internet, o famoso das estrelas. Senta aqui e aprende. Tem aquele artista que ele é o antigo Bozo, né? Vocês lembram? Aquele que era o Bozo original. Ele se converteu. Só que ele foi primeiro para a depressão, foi para as drogas, foi para a prostituição. Ele se acabou. Ele se acabou. Aí a igreja resgatou ele. Quando a igreja resgatou ele, foi para a igreja batista. O que a igreja batista fez? Senta aqui. Não era Bozo, não era nada. Ele é alguém que está saindo das drogas e do vício, de casamento destruído. Senta aqui. Depois de muito tempo é que ele apareceu agora, já tendo passado pelo seminário, ele pregava como um crente normal. Raras vezes você sabia que ele era o Bozo. Você lembra que ele era secreto, né? O SBT não tinha ele secreto. Agora as nossas igrejas não. Agora deu uma melhorada. Mas as nossas igrejas, esse negócio de ex-bruxo, ex-padre, ex-macumbeiro, ex-prostituta, ex-bandido, tomava conta, vendia CD, vendia fita, dava testemunho. Você 5 anos na igreja lá que você não foi ex-nada, então você nem tinha oportunidade. Agora o ex-super tudo aqui, aí pegaram um cara lá que cantava junto com o Racionais MCs, como que é o nome do cara? Guina. Mentiroso. Mentiroso. Mas como ele andou lá com os caras, contou uns testemunhos falsos, envolveu o Marco Feliciano, que andava com todo mundo, e pregava nas igrejas aí, até que ele foi desmascarado e o pessoal falou, não, nunca aconteceu isso, nunca tomou tiro, nunca morreu, não aconteceu nada disso. Mentiroso. E aí, quem paga a conta? Mentiroso. Até hoje você encontra esses vídeos no YouTube, né? Tá lá. Eu já vi vários. Ex-punk. Isso. Então, ex-bruxo que falava com Satanás, né? Que conhece tudo da macumbaria. Não, senta aqui, cara. Senta aí. Fica aí. Aí, como ele tinha vontade de ser super famoso lá no mundo, não foi super famoso, quer ser super famoso aqui dentro. E a gente entrega o púlpito para ele. Entrega não, irmão. Você está aqui, ó. Fica aqui. Aprende aqui. Aí depois de muito tempo, quando todo mundo esquecer o que você foi na vida, aí começam as portas a se abrir. Aconteceu com Saulo. Chegou em Jerusalém, aí o pessoal fechou as portas para ele, não confiava nele, achava que ele era um infiltrado do judaísmo para acabar com a igreja. Ninguém acreditou nele, hein? Ninguém. E aqueles 14 anos que ele fala lá? Isso, foi para o anonimato. Aí o versículo 27. Certo. Então Barnabé
Tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a... Isso aqui é prudência de gente de igreja, que é quilometragem de ministério. A gente que é novo convertido, a gente que é afoito, a gente quer que uma cara e com a coragem. Aí tem o pessoal que é de estrada, que conhece a malignidade do mundo, o jeito que é, o jeito que não é. Aí o que a gente faz? A gente julga eles. Não, vem aqui. Pegaram o Saulo, afoito do jeito que é, mandaram ele lá para a terrinha dele, lá para Tarso. Aí quando você vê aqui, ele desaba. Vê com o que ele fala aqui no livro de Gálatas. Ele fala, eu fui lá para Jerusalém, nem deram atenção para mim. Ele reclama aqui na carta aos Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1 de Gálatas. Ele reclama dos apóstolos de Jerusalém que não abriram as portas para ele. E os apóstolos não abriram porque já tinha sido perseguido por Herodes, Anás, Caifás, os judeus. Ele tinha perseguido a igreja. Agora a igreja estava entrando na instabilidade. Teve uma crise com as mulheres lá. Agora que a igreja entrou na estabilidade, vem um pregador afoito e quer levantar o problema para a gente de novo. Não, calma, preparação ministerial. É difícil, mas é assim. Versículo 15, Gálatas 1,15. Quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele quantos dias? 15 dias, irmão. 15 dias, só isso. Ele diz que, esse capítulo que a gente leu aqui em Atos 9, dá a impressão que ele saiu de Damasco, foi para Jerusalém, foi recebido. Não, ele fala, não, nada disso. Depois que eu me converti, não procurei nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem ninguém. Eu fui para a Arábia. Ele foi lá para o monte onde Elias se escondeu, lá naquela região deserta. E ele disse que ele passou 3 anos entre aquele momento que ele saiu lá de Damasco. Olha que negócio interessante. Entre aquele momento que ele saiu de Damasco, que ele foi para Jerusalém, ele disse, passou 3 anos. 3 anos. Ele perdeu a igreja, o ministério dele no judaísmo, perdeu o ministério dele em Damasco. Antes dele descer para Jerusalém, que você leu lá comigo no capítulo 9, ele foi para o deserto, passou 3 anos lá. Depois de 3 anos ele resolveu ir para Damasco de novo. Chegando em Damasco não deu certo. Aí de Damasco é que ele foi para Jerusalém. Viu só o que é cronologia bíblica? Difícil entender, né? Difícil. Se você ler aqui, é do dia para a noite, não foi? Você viu isso, irmão? Não parecia? Aí ele fala, e quanto tempo ele ficou em Jerusalém? 15 dias. Não via nenhum outro dos apóstolos. Ninguém confiava em Paulo 3 anos depois. Ninguém confiava em Paulo. Aí ele fala, senão Tiago, irmão do Senhor. Ponto. Então ele foi para Jerusalém, foi para ver Pedro, ficou com Pedro 15 dias e só viu Tiago, irmão do Senhor. E depois o que fizeram? Tchau, vai para Tarso. E daquele momento, meus irmãos, até o capítulo 13, aproximadamente 10 anos. Do capítulo 9 ao capítulo 13, aproximadamente 10 anos. Boca de siri, esquecido do mundo, acabou. E é lá que é nesse período, depois que ele vai falar em Gálatas, não, em Coríntios, né? Da revelação que ele recebeu, né? Ou seja, foi a experiência, né? A melhor experiência da vida dele, esse período, né? Ele fala 14 anos, né? Do corpo, fora do corpo. Isso. Aí a gente não sabe quando foi exatamente, mas já tinha passado 14 anos. As experiências, né? Exatamente. Então a gente tem uma cronologia mais ou menos assim. Então você tem ali entre Atos, capítulo 9 e o capítulo 13, aproximadamente 10 anos de anonimato absoluto. Mas o homem não era um grande
fariseu, eloquente, poderoso, fervoroso, pregador, pronto, preparado? Não, não era. Não era. Ele mesmo disse, enquanto ele não considerou tudo como esterco, estrume, ele não encontrou Cristo. Só depois que ele jogou todo o judaísmo para trás, só depois que ele passou pela escola de Jesus do anonimato, do esquecimento, é que o Barnabé soube que a palavra tinha chegado em Antioquia. O mesmo Barnabé, que é um apóstolo também, que é um missionário. O Barnabé vai para Antioquia, chega lá, tem um monte de trabalho para fazer. E o que faz o Barnabé? Ele vai procurar Saulo, né? Vamos lá ver. Capítulo 12. Capítulo 12, eu estou aqui no versículo 25. Não, não é 12. É antes, quando ele vai procurar o Paulo. Aqui, capítulo 11. Aqui, 11, 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, chegando, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita